Então, gente, tivemos uma queda da primeira live, né? Nossa primeira hora. Caímos a primeira hora de live. Estávamos tão empolgados que nem vimos o correr do tempo, né? Mas eu vou esperar Cordeiro Neto voltar aqui para ele entrar para finalizar a fala dele, né? Boa noite. Tô esperando aqui Cordeiro Neto chegar para finalizar a fala dele. É, porque o Vista só permite uma hora, né? A não ser que a gente tivesse uma conta verificada, né? Quem sabe no futuro teremos. Aí poderemos ficar aqui sem limite de tempo. Então, só explicando para vocês que eu estou esperando o Cordeiro Neto voltar para entrar e finalizar a participação dele. Então, enquanto isso não acontece, só complementar aqui o que ele estava falando, gente, sobre essa questão da meritocracia, né? É, eu considero o discurso da meritocracia assim, algo cruel, porque ele coloca a gente como se não houvesse contexto, não houvesse contexto social que nos define, né? Então, oi, é porque nossa live só tem uma hora de duração, a primeira. Aí, mas é assim mesmo, tá? Ela cai, depois a gente insiste, volta e continua. Tá me ouvindo? Tô sim, Laudeci. Ah, que bom que foi isso, mas é um alerta também, porque eu comecei a falar ali, era 7h20, eu acho, 7h25, e já está se aproximando de uma hora, então assim, o papo rendeu Mas olha, e deixa eu te falar já uma tô. coisa. A gente não tem tido problema com essa questão. A live fica no outro dia, 24 horas no ar, e é muito acesso, sabe? Aí depois eu fico Hum, pensando, gente, é incrível, porque todas elas têm praticamente em torno de 3 horas. E as pessoas, elas assistem mesmo, e elas assistem, elas comentam, e elas pedem o vídeo depois, sabe? Então, fica tava. tranquilo. Pois tá bom, não, porque eu fico até constrangido, assim, ainda tem um Roberto Não, para falar também, mas eu fico me fica- estendendo. Isso é o efeito represado de tanto tempo sem a gente se encontrar pessoalmente. É, A gente, justamente. a gente vendo que vacilou, porque eu mesmo fico vendo quanto vacilei de não ter aproveitado melhor minhas idas ao Cariri para a gente se encontrar, para se ver, sempre na Conversar. correria, sempre acreditando que não, amanhã, né, mês que vem, no próximo retorno. E aí a gente agora se encontra nessa situação, É. né, delicada, com essa vontade represada de bater esse papo, né? Mas a pandemia está alertando a gente sobre muitas questões, né? A pandemia está nos mostrando como que aquilo que a gente trata como o amanhã poderá nem existir, né? Pois A é, né? pandemia colocando a gente no banco para dizer assim, gente, vem, porque estamos conversando aqui, a conversa belíssima, principalmente por a quantidade de gente que está passando pelo chat, porque termina sendo uma roda de conversa, porque enquanto nós dois vamos conversando aqui na tela, eles vão conversando no chat, é muita Uhum. informação. Vai você fala e alguém vai lá dar um depoimento de si. Quer dizer, é algo assim riquíssimo. Acho que a gente vai sair daqui muito mais, aprendendo muito mais sobre encontros. Eu creio nisso. Vai sim. E esses Eu, encontros também estão ficando gravados, né? Eu falei na live passada, não sei se você estava assistindo, que eles vão ah, para o canal do YouTube, né? Para ficar gravado lá. ah, Seus netos então possam ter, mesmo. não é essa coisa de ficar gravada só por 24 horas, não. É mais do que isso, né? Ela fica no ar 24 horas, só que aí a gente baixa o vídeo com o Hum, aplicativo e aí eu estou organizando o canal para colocar o material bacaninha, com abertura, o material ah, tratado, né? Porque como vai ficar aí para hum, os nossos netos, nossos bisnetos assistir, que a coisa esteja bonitinha, organizada. tá. Tinha um pessoal falando que a imagem estava travada. Às vezes eu vejo os comentários, às vezes os comentários desaparecem para mim, mas agora tá ok, né?
Aham, tranquilo. Tá ok? Não, tá tudo certo. Evitando falar ok, tá tudo certo, né? Samara está dizendo aqui que essa conversa precisa acontecer pessoalmente, né, Samara? Eu também acho, a gente fazer uma roda de Precisa, conversa. Samara. A gente tem que providenciar isso assim que possível. Pois, Elotes, para encerrar, assim, eu falava disso, né? Assim, de quanto a educação no Brasil é sim algo coletivo, é algo de solidariedade entre grupos, entre gerações, né? Em quantas residências no Brasil a gente está tendo agora nos últimos anos as primeiras pessoas tendo um maior alcance, né, em termos de educação, né? Em residências, outro dia eu estava vendo um dado do quanto famílias no Brasil, residências no Brasil, domicílios mesmo, é, são diversificados em termos de gerações. Então, às vezes, você tem uma pessoa com 80, 90 anos numa residência e uma criança de alguns meses ou de um ano de vida, né? Que é uma coisa, por exemplo, que dificulta o controle, por exemplo, da pandemia do Brasil, é, porque você não tem como fazer um isolamento maior e tal, porque você tem gente em idade ativa, gente trabalhando, que circula, né? É, e você tem na mesma residência essa pessoa com 70, 80 ou mais anos. E isso reforça aquele ponto que eu dizia anteriormente, como a educação no Brasil é um tipo de herança que se desfruta junto, né? Que você tem ali a convivência entre pessoas de várias gerações as gerações mais jovens tendo acesso a uma educação em quantidade e em qualidade muito diferente do que as gerações anteriores tiveram, não é verdade? E, E, né, essa situação assim, mostra para a gente o quanto a gente tem que falar mais de solidariedade do que do discurso cafona da meritocracia, né? E do eu alcancei com minha luta individual, né? Com minha trajetória individual. E essa educação precisa contribuir para que a gente tenha um país e um mundo menos desigual. Porque eu fico lembrando, por exemplo, quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, que é uma pauta que eu sei que te interessa, na qual você é atuante, a gente lembra lá dos relatórios da ONU, das comissões da ONU, de 50 anos atrás, né, da década de 70, falando do nosso futuro comum, que é preciso cuidar do planeta para que a gente tenha um futuro comum, né? Um mundo que pode ser partilhado por todos. Mas a gente não tem um presente comum. O nosso presente é extremamente desigual. Não está todo mundo vivendo no mesmo mundo, né? Agora mesmo a gente tem há vários de nós que podem cumprir um isolamento, se proteger ou acessar um seguro-desemprego, acessar e tem gente que nem RG tem, nem certidão de nascimento, é, né? justamente. Tem gente abastecido de álcool em gel e tem gente que não tem nem torneira com água em casa. E, Muita gente, não é? Tem gente que pode ir lá tomar uma, fazer um procedimento, fazer um teste num drive-thru, né? E tem gente precisando andar num transporte coletivo muito parecido com aquele no qual eu andava quando estava na educação básica em Nova Olinda, né? Se amontoando em ônibus, em outros. Então, assim, nós não temos um presente comum, nós temos um presente extremamente desigual, né? Eu fico lembrando dos versos da música A Cara do Brasil, do Celso Biafra e Vicente Barreto, tem uns versos que dizem assim, ela começa com uma grande pergunta, na verdade, o Brasil, o que será? Outro dia eu vi o Pedro Cardoso, o artista, falando de um país por vir, mas que Brasil, de fato, país, a gente precisa construir, porque pronto ele não está, né? Com tanta desigualdade, a gente tem vários recortes aí, um mosaico muito distinto, né? No qual a gente chega a se sentir mal, a se sentir desconfortável por estar vivendo esse momento com algum tipo de proteção, enquanto tantos e tantas não têm isso. Então, é um país no qual a gente alcança o mínimo de dignidade e ainda se sente desconfortável por conta das mazelas que a gente sabe que o país carrega,
né? Exatamente. É, esse desconforto não está lá naquele grupo que ganha quase 30 mil mensais, subestimados, do Não. 1% mais rico. Mas a gente que sabe de onde a gente veio, a gente carrega esse desconforto, né? E aí, essa música Cara do Brasil, que faz essa pergunta, na verdade, o Brasil que será, tem uns versos que dizem assim: o Brasil é o que tem talher de prata ou aquele que só come com a mão? Ou será que o Brasil é o que não come? O Brasil farto na contradição. O Brasil que bate tambor de lata ou que bate carteira na estação? O Brasil é o lixo que consome ou tem nele o maná da criação? Né? E aí eu fico pensando que esse presente comum, esse presente menos desigual, a gente não vai construir sem educação pública, especialmente agora, né, que a gente tem, pelas projeções para os próximos anos, de maior agravamento de várias questões sociais. Então, a educação pública é essencial. E é uma educação qualitativamente muito diferente da que a gente teve, né, e que a gente está alcançando, graças especialmente a muita gente comprometida, que tem mudado a educação, que, como você disse, tem se qualificado e mudado a educação básica, né, porque tem que ser uma educação que ensine a gente a fazer outras perguntas e não que treine a gente para responder as mesmas perguntas de sempre. Né? Como diz o João Ubaldo Ribeiro, quando a gente faz a pergunta, já tem ali o tom da resposta que tem que vir. Então, se a gente quer transformar a educação pública para a transformação social, as perguntas têm que ser outras, né? Nós temos que usar a educação como inspiração para fazer perguntas diferentes, para que a gente possa não reproduzir, mas sim realmente transformar as coisas. E isso tem a ver com o que você me disse, em 2007 ou 2006, no 14 de abril, dentro do Teatro Violeta Reis, que era preciso a gente compreender as coisas para subvertê-las e colocar a favor daqueles que são nossos interesses, enquanto grupo, enquanto povo, né? E aí eu fico pensando isso, né? Eu fico pensando o quanto essa nossa superação depende disso. Né? Então, outro artista brasileiro maravilhoso, Tom Zé, ele fala isso na música Tô, que eu fico pensando sempre, e eu sempre conecto com esse ensinamento que veio de você. Né? E que a gente vai aprendendo a fazer as coisas ao longo do ofício, né? Eu, aqui desde 2009, mais os anos que eu atuei na educação básica de Nova Olinda, a gente vai se aperfeiçoando, se lapidando como educador, né? A gente vai acumulando experiências e eu acredito que se aproximando mais dessa capacidade de colocar as coisas ao serviço daquilo que nos interessa. E eu acho que essa trajetória vai muito pelo que o Tom Zé diz, que eles, tipo, que a gente vai devagarinho para poder caber, a gente vai bem de leve para não perdoar. A gente vai estudando para saber ignorar e vai se despedindo para poder voltar. Esse eu estou estudando para saber ignorar, eu acho que é fundamental, porque a gente tem que estudar mesmo para ignorar aquele tipo de conhecimento e aquele tipo de saberes que coloca a gente como refém dessas situações, né? A gente tem que estudar para conseguir dar uma rasteira nesse tipo de ambientes, de mecanismos que vão podando realizações como as da gente e vão permitindo, à medida que a gente avança nisso, entender que é o território da gente que é o centro do mundo, como eu falava, né? Que é o local de onde a gente pensa que é esse centro. E enquanto a gente ficar fazendo as mesmas perguntas, né, com esse tipo de educação disciplinadora que a gente tem cada vez mais deixado para trás, a gente sempre vai se enxergar como beirada. Né? A gente sempre vai enxergar lugares específicos e grupos específicos como centro, e a gente relegado ao papel de beirada, e a gente não está aqui para isso. Né? A gente está aqui para entender que nossos lugares é que são o centro, nas nossas trajetórias, nos nossos ofícios e naquilo que a gente quer transformar. É Excelente, isso. né? É isso. Olha, Excelente, assim. muito Ah, obrigado pela oportunidade eu, de organizar as ideias para colocar nesse bate-papo, para dialogar com você. Quero ouvir o Roberto também, quero ouvir mais de você. Peço perdão aí pelo tempo, tá nem se bom? preocupe. Foi E excelente. Deixa, sim. sou muito,
Pode falar. Não, você estava falando, eu não interrompi, desculpa. Não, mas eu ia dizer mais do mesmo, ia dizer da minha gratidão, que é enorme por esse momento. Né? E eu ia dizer que, da mesma forma que ficou em você essa saudade de tudo que não viu, né? Eu, como sou professora na graduação, também ficou em mim, porque eu escutava muito falar sobre você, sobre o seu desempenho dentro da graduação. E aí, quando eu voltei, as disciplinas que eu atuava, você já tinha cursado, e aí nos encontramos na pós-graduação. Mas eu acho que a gente sempre se encontrou no modo de pensar, no modo de compreender o campo da economia, no modo de trabalhar a desconstrução de muitas verdades dentro da teoria econômica, sabe? Como se fosse uma egrégora que se articula, ainda que não esteja presente, né? Presente ali na sala de aula. E a sua fala me remete muito à ideia de por que a educação precisa vir associada à palavra, à expressão transformação social, justamente para se apartar da ideia de meritocracia, para se apartar da ideia de que eu sou um alto investimento em mim, né? Que eu vou acessar um conjunto de conhecimentos como se fosse uma caixa de ferramentas e, portanto, eu vou ficar preparado para isso, para a minha comunidade, né? Não me conecta com a minha comunidade, não faz com que eu pense que aquilo que eu sei, aquilo que eu estudei, tem como fundamento transformar a sociedade que eu atuo. Gostei muito quando você falou sobre que a herança nem será uma herança desconectada, né, de que quem deixa não usufruirá, mas que usufrui aqui mesmo com a gente, até, ainda que não esteja, né? Acho que essa linha do tempo de transformação social que nós, os filhos dos trabalhadores, fazemos, quando acessamos esse lugar de educação, eu acho que tem uma relação profunda com herdar um país que vale a pena, herdar o lugar que nós precisamos, né? Uma situação que nós podemos pensar não somente para nós, como pessoas físicas, mas, sobretudo, para aqueles que compõem a nossa comunidade, a nossa sociedade, o nosso espaço. E é por isso, gente, que quando a extrema-direita chega ao poder, uma das principais fontes de ataque é justamente a educação pública. Porque à medida em que nós estamos transformando essa sociedade, nós, os filhos dos trabalhadores, que nós galgamos um passo a mais de formação do que os nossos pais, por exemplo, do que os nossos avós, nós estamos também forçando a mudança social, a mudança da nossa história enquanto sociedade. Então, isso não é de forma nenhuma interessante para uma elite que quer manter o nosso distanciamento. Então, a escola é, sim, o nosso espaço de transformação social, tanto do ponto de vista pessoal, mas, sobretudo, do ponto de vista comunitário e coletivo. Gostei demais quando Neto falou sobre acreditar que o nosso lugar é o centro do mundo. As pessoas, às vezes, querem romantizar a trajetória da gente. Que é romantizar a trajetória, né? É colocar a gente numa escala de meritocracia para dizer que se a gente, com tanta dificuldade, né, conseguiu, outras pessoas também conseguirão, né? Pegar a história que o Cordeiro Neto colocou aqui, como se as pessoas, olhem, ele tinha tanta dificuldade de transporte, dificuldade de deslocamento, a escola fechada, e olha onde ele chegou, hoje ele é um doutor, professor da Univasf. E aí faz uma romantização disso. O que é a romantização disso? É justamente porque aí eu me desvinculo da obrigatoriedade com as políticas públicas da educação e digo o seguinte: não, qualquer educação que eu tiver, qualquer escola que eu tiver, qualquer situação que eu tiver, alguns chegarão, porque esses chegaram. Então a nossa vida se transforma como se fosse uma corrida de obstáculos. E é verdade que a gente chega, mas a gente chega em frangalhos. Se você pegar qualquer filho de trabalhador que faz essa trajetória que o Cordeiro Neto colocou aqui, que muitos
se sentiram representados na fala, é, é uma situação devastadora. Não precisa ser assim. Os meninos e meninas que estão na educação pública precisam ter qualidade de estrutura física, de formação docente, de alimentação, de projeto político-pedagógico. Não precisa ser assim. Eu vou chamar a Roberta aqui para a gente continuar essa conversa. No final, eu falo um pouco mais sobre isso. Só aguardando. Opa! Olha aí, tá vendo? Chegou. Olá, Boa noite. boa noite. Tudo bom? Rapaz, você viu Tudo, o querido. tanto de nova holandês que tem nessa live? Pô, não é? Que maravilha, né? Vi sim, nossos colegas, nossos Nossa, amigos, né? As pessoas com quem a gente vive ou viveu e trabalha, ou trabalhou, né? e você está na Bacana, terrinha? viu? Você está em Nova Olinda? Estou, durante esse período de quarentena, resolvi ficar por aqui, que a casa é mais ampla, é melhor de ficar esses dias de trabalho remoto, né? De teletrabalho, de home office, são vários nomes, né, que É, estão chamando isso que a gente faz nesse tempo, né, são, Lau? são vários nomes e a gente não consegue compreender o que é, né? Como se fosse um objeto não identificado, né? Exatamente, isso mesmo. A primeira característica de algo que epistemologicamente você não consegue explicar o que é você ficar criando nomenclatura. Então você diz, é isso, Pois é. não, não é, agora é isso, agora é isso. E aí a gente. Agora, Eu sei que eu estou ficando em casa, pronto. já pronto, eu Estou me também. reunindo virtualmente com as pessoas. É, também quando me perguntam o que esses dias teve uma das lives que eu precisei de uma palavra, que foi o seguinte, como, quando você faz rádio, você é radialista, né? Uhum. E aí, numa situação, numa conversa aqui, acho que com o professor Laércio, falando sobre globalização, eu precisei da palavra quem faz live, é o quem faz e quem assiste, né? Seria o quê? Sim, Se é o é. quê? Aí Sim. a gente ficou igual essa pergunta, ficou assim, gente, aí eu fui e falei, gente, quem assiste TV é telespectador, e quem vem para a live é o quê? Aí uma pessoa foi e respondeu, quem vem para a live é inteligente. E aí eu fiquei Nossa, pensando, que legal. cara, surpreendeu, fez igual que o Cordeiro Neto disse aí. Por favor, não me venha com novas respostas, dê-me a oportunidade de perguntar de outra forma, né? Perguntar de outra forma. Pois é, Eu me lembro, eu exatamente. estava escutando o Cordeiro, né? E eu pensando aqui comigo, Roberto. Eu acho que na nossa própria trajetória, tanto da nossa trajetória pessoal, como profissional, nos lugares que a gente ocupa, nas coisas que a gente ativa, se a gente tivesse se contentado com as respostas que já tinham sido dadas para nós, né, como filhos de Não trabalhadores, estaríamos aqui, né, nesse lugar não estaríamos nem na live. bem distante, Não nem estaremos na nem na... live. Porque a live começa no Estaremos não. início de maio, quando as pessoas começaram a perceber, é um movimento mesmo, as pessoas começaram a perceber que precisavam se comunicar de alguma forma, né? E E que, aproveitar o que se tem de tecnologia para isso, né? Para se comunicar, olhar na cara da pessoa exatamente, e dizer, ei, como é que ó, tu nós tá, aqui, né? exatamente. Então, com isso, eu quero dizer a você que é uma alegria imensa receber você, Cordeiro Neto, aqui nesse espaço. É um espaço que começou assim, Querida, meio que numa brincadeira, mas é um espaço que está virando. Hoje eu estive num lugar, agora no final da tarde, e escutei duas pessoas dizerem assim: gente, gente, vamos para casa que eu tenho que tomar banho e jantar, que vai começar a live 7 horas. E eu falei, gente, essa live está virando o quê? 9 horas das 8, é isso? Vamos tomar um banho e jantar que vai começar oh, a live. Pois é, oh, não é? eu sempre deixo os participantes aqui muito à vontade para se apresentarem, né? E Pois é, eu aí, escutando aqui Netinho, né? E passando um filme também na minha cabeça sobre a história das nossas vidas, né? Como é interessante.
tem muita coisa tão semelhante, né? Eu acho que é uma caminhada, eu acho que a diferença de idade minha para você, eu acho que quase a minha para ele, só que ele está do outro lado, entendeu? É mais jovem um tempo, né? Uma determinada diferença, assim. Não que isso tenha nenhuma relevância, é só para dizer que você, para nós dois, foi uma referência, porque você chegou em algum lugar que pessoas como nós queríamos também alcançar, né? Que chegar na universidade, concluir uma graduação, depois avançar para o mestrado e doutorado, enfim. E eu acho que isso é um processo que vai passando de um para o outro e vai influenciando outras pessoas, e assim a gente vai transformando o mundo. Porque, Laudeci, ouvindo tão belas palavras de Netinho, e essa coisa do tema que foi levantado e mobilizou a gente para esse encontro, primeiro a questão da herança, que é isso mesmo. O pai dizia que, meu filho, a educação é a única herança que eu posso lhe deixar. Não é nem a maior herança, é a única que eu tenho. Não tem outra, não. Você não tem nem escolha. Não tem escolha, é só essa mesmo. Se não for essa, tá perdido. Pronto. É verdade. Não é? E quando falo em educação pública para transformação social, aí eu me lembrei de um amigo que no passado disse que quando apenas algumas pessoas saem de uma condição para outra através da educação, você apenas realiza promoção social, ou promoção de alguns indivíduos, né? Mas quando você faz esse movimento de uma massa muito grande de sujeitos, você realiza uma transformação social. Eu acho que esse tem um sentido muito forte, porque se na época que eu concluí a educação básica e mesmo a graduação, ainda ali na década de 90, embora o número de cursos estivesse aumentando, mas a entrada nesses cursos, para quem vinha da nossa origem, para entrar na universidade, tinha muita dificuldade, né? Então, poucos de nós conseguiu, nós somos aqueles poucos que conseguiu ingressar no ensino superior, apesar de tudo. Então, éramos sujeitos, apenas alguns sujeitos do andar de baixo, né, que conseguia ingressar no ensino superior e com todas as fragilidades que a gente ainda encontrava nesse acesso, porque a gente vinha de uma educação básica muita dificuldade, muito fragilizada. Então, e aí eu vendo que essas últimas décadas, as duas últimas, de 2000 para cá, eu acho que a gente passou a pensar numa perspectiva de que não fosse mais apenas um grupo pequeno, né, a ter acesso ao ensino superior, mas que fosse uma massa maior da população. Então, nós tivemos aí um ciclo bem interessante de políticas públicas que possibilitaram alguns avanços que depois foram interrompidos. Mas aí eu queria, já que você dá essa liberdade da gente falando aqui, de dizer que há muita semelhança entre a minha origem e a de Netinho, porque meu pai é agricultor, o pai dele é agricultor, da roça, a mãe dele professora, a minha também professora, elas foram colegas e contemporâneas também na rede municipal de Nova Olinda. Olha que minha mãe cursou apenas o 5º ano e se tornou professora alfabetizadora, numa época que as pessoas não eram escolarizadas, mas precisava que alguém fosse alfabetizar os que vinham em seguida. E minha mãe se aposentou também como professora aqui da rede municipal. Mas isso não nos dava, filho de professor e de um agricultor, condições de ter uma coisa que... Vocês falaram em 2 tipos de capitais aí, capital social, capital humano, mas é de uma dimensão do capital cultural, que nós que nascemos nesse interior aqui, esturricado, temos um tipo de capital cultural, mas que não era ou que não é o valorizado pela cultura da escola, né? Pela cultura que circula no espaço da academia. Então, ele não nos ajuda a avançar academicamente falando, né? A avançar na trajetória escolar.
Esse é um grande problema. E que é um problema que afeta todas as pessoas que vêm das classes mais pobres, como nós, tá? Então, assim, enfrentar e encontrar as falhas do sistema para filho de pobre conseguir entrar na universidade, foi um pouco isso que aconteceu com você, Laudeci, que veio até um pouco antes, encontrou ali, opa, esse lugar que talvez não seja para mim, mas encontrou um jeito de chegar lá, entendeu? Identificando a falha no sistema, né? Que era totalmente excludente, e conseguiu romper com esse ciclo e ingressar no ensino superior, que estava preparado ali para quem era da classe média ou quem tinha uma renda mais alta. Pois bem, como é que uma pessoa que, como eu, por exemplo, que precisei frequentar a escola e trabalhar ao mesmo tempo, desde os 7 anos de idade até meus 19 anos, quando entrei na universidade, consegue se dar bem, né? Se você tem que ocupar a maior parte do seu tempo trabalhando, ajudando na agricultura, meu pai também dividia com outras tarefas, que era na construção civil, quando estava na roça, estava na construção, e eu estava também nesses dois lugares até os meus 19 anos, e você vai conseguir ter algum sucesso na escola. É preciso ser muito persistente nisso. É preciso ser uma criatura assim, altamente resiliente para dizer, bom, se eu não tenho outra saída, eu vou seguir esse caminho mesmo. Eu vou seguir apesar de tudo. Apesar de fracassar, apesar de ser apenas um aluno mediano, não ser aluno brilhante, porque não tinha condições de ser, eu vou em frente. Foi isso que fez com que a gente concluísse uma graduação, ingressasse logo nesta profissão de professor. E outra coisa que é curiosa, as experiências que eu vivi ali na roça, na construção civil, me apontavam que eu deveria ser outra coisa. Eu queria ser um engenheiro civil, ou ser um agrônomo, ou algo do tipo, porque era a influência que eu tinha daquela época que eu vivi. Não era nem a educação era porque foi a opção que surgiu ali de cursar matemática na URCA, no meu caso, por exemplo. Mas aí, depois você encontra significado, né? Então, qual é o significado de ser professor? Por que que é interessante seguir nessa profissão? Faz algum sentido para mim? Né? Ao mesmo tempo, nessa trajetória, eu tinha também uma presença nos movimentos sociais que me também trouxe uma consciência de classe muito, muito forte, né? Do lugar que eu estava nesta sociedade e o que era que eu devia fazer, né? Politicamente, socialmente, que tipo de luta eu deveria travar, tanto comigo mesmo quanto no espaço que a gente ocupava. Bom, e a vida segue e depois de 11 anos como professor, depois de ter passado também por algumas ONGs, uma delas eu gosto muito de citar, que é a ACB do Crato, foi uma outra escola para mim, tenho muito orgulho de dizer, me ensinou muito, tá? Foi uma escola que me colocou numa outra dimensão do lugar que eu ocupo neste mundo e por que é que eu não posso abandoná-lo, né? Esse lugar em detrimento de conseguir outras coisas, um outro tipo de conforto na vida, uma renda melhor, mas isso é só uma aparência de algo que não me pertence. O que me pertence está ligado às minhas origens e à minha luta e ao que eu devo fazer. Pois bem, e aí tive a oportunidade de ser diretor durante 3 anos de uma escola estadual em Nova Olinda e depois passar por um processo de seleção, ocupar um cargo numa coordenadoria regional de educação. Já pensou? Eu não sabia nem o que era aquilo, aceitei sem entender a complexidade de coordenar uma regional de educação lá no Iguatu, com 17, 18 escolas, e ter que
lidar com aquela multiplicidade de gestão pedagógica, administrativa, financeira, e aprender um pouco de cada coisa disso e liderar o processo de mudança na educação que o Ceará passava. Olha só, a partir de 2007, aqui no estado do Ceará, nós experimentamos uma reforma intensa na educação no estado do Ceará, que vai da alfabetização das crianças até o ensino médio. E aí, eu já participava desse processo como professor no primeiro momento, depois como diretor de escola, e depois eu tinha que coordenar a implementação dessas políticas de reforma educacional no estado do Ceará, a nível de coordenadoria regional. A gente diz que o âmbito estratégico é na Secretaria Estadual da Educação, que na coordenadoria regional a gente trata mais no nível tático, né, e que na escola é mais operacional. Mas a gente faz um pouco tático operacional e a gente participa também de um comitê estratégico da Secretaria para discutir a implementação dessas políticas. E veja bem, depois de 8 anos nessa tarefa, passei 3 anos no Iguatu, depois já estou há 5 coordenando a CRED 20 em Brejo Santo, foram coisas interessantes que aconteceram e muito aprendizado, muita coisa se acumulou de aprendizado do que é fazer educação. Nesse percurso, surgiu a oportunidade de fazer um mestrado. Olha só, eu não sou dessas pessoas que têm uma trajetória na academia, né? Eu fui fazendo graduação, depois vai surgindo uma outra oportunidade. Fui para o mestrado, concluí mestrado na Universidade Federal de Juiz de Fora. E quando foi o ano passado, surgiu uma outra oportunidade, que foi de fazer o doutorado. Em março agora, antes de estourar essa pandemia, eu estava lá em Portugal, iniciando esse programa de doutorado, uma etapa no momento presencial. Tive que sair de lá correndo, porque o país estava se fechando e tinha que sair. Eu nunca tinha pensado na minha... sei lá, nos meus melhores sonhos, viver esse tipo de experiência de através da educação, conseguir contribuir tanto nos processos educacionais no meu estado, na minha região, ou aqui, né? E, ao mesmo tempo, continuar estudando, investigando esses processos educativos para encontrar resposta para muitas perguntas, né, que a gente tem. À medida que a gente assume essas funções, nós somos questionados a partir de muitas situações. Por exemplo, apesar da fotografia na educação brasileira, como diz um amigo meu, não ser bonita ainda, mas o nosso filme entendeu? Das 3 últimas décadas. São raras as experiências de avanço na educação ou de inclusão no espaço de uma escola pública tão intenso como ocorreu esses anos, tá? O resultado ainda não é bom, mas tivemos avanços significativos. E eu, observando que nesses últimos 20 anos eu participei como professor, como gestor, e agora na implementação dessas políticas, é muito interessante. Mas, falando um pouco, Lau, dessa coisa, deste significado, algumas coisas me vêm à memória, sabe? Eu pensando... Assim, algumas respostas a gente vai tendo de forma mais recente, por exemplo. A questão da transformação social é o que me mobiliza, tá? Eu diria que é isso que me anima a seguir neste campo de atuação. Mas aí, quando eu vou dialogar com as minhas reflexões do campo da política e das ideologias e das minhas utopias também, aí eu entro naquela dimensão de pensar uma educação para todos. Mas aí a gente se pergunta o que é que cabe no todos, né? O que é que cabe nesse todos? Quem são as pessoas que cabem aí? Porque em muitas situações de reforma educacional, mundo afora, se pensou em todo mundo.
entendeu? Nem por isso teve sucesso. Os negros ficaram para trás, né? Mulheres ficaram, né, foram excluídas de muitos processos. Pessoas de baixa renda ficaram para trás nesse processo. Não é à toa que nós temos o quadro que nós temos hoje, a fotografia que nós temos hoje na educação. Então, o que cabe nesse todo precisa ser prioritariamente essas pessoas excluídas historicamente dos processos educacionais e que ainda não têm oportunidade. Quando você observa que, embora 85% dos estudantes de 15 a 17 anos consiga se matricular no ensino médio e frequentar por algum tempo, mas apenas 65%, às vezes tem variado aqui no Ceará a chegar a 70%, apenas concluem essa etapa, tá? Até os 17, 19 anos, né, de idade. Bom, isso significa dizer que esse grupo excluído está na faixa mais pobre da nossa sociedade. Isso é doloroso, saber que nossa escola ainda é tão excludente. Mesmo quando a gente aplica um processo de mudança educacional no estado do Ceará, como você mencionou, de implementação de escolas de ensino médio profissionalizantes, de tempo integral, e agora já temos mais escolas regulares de tempo integral do que escolas de educação profissional, a gente sabe o impacto que essas escolas têm na vida desses sujeitos, tá? Entretanto, nós temos ainda uma grande quantidade de estudantes que estão ficando nas escolas regulares de tempo parcial. E o que é doloroso ainda para a gente é perceber que, dadas as situações econômicas das pessoas, por serem de renda mais baixa, dadas as situações associadas à própria valorização da educação, os filhos daqueles, mesmo entre as classes mais pobres, os filhos daqueles que têm uma renda um pouquinho melhor procuram logo a vaga na escola de educação profissional ou na escola de tempo integral. E acabam esses outros de mais baixa renda ficando nas escolas regulares de tempo parcial. Ou seja, se a gente luta para avançar com a escola de tempo integral, a gente luta para incluir mais gente nesse processo, mas ainda nós persistimos, mesmo não intencionalmente, né? Claro que há um contexto do capital aí que é mais abrangente, né? Que ele é excludente por natureza, mas a gente continua reproduzindo desigualdades. E a nossa luta, eu acredito, tem que ser pela superação disso. Parece utopia, e é uma utopia. Isso a gente, pelo que a gente faz, isso a gente não vai resolver tão cedo. E o que é mais doloroso, quando você tem uma pandemia como essa, a gente corre o sério risco de voltar aos padrões educacionais do início da década de 90, quiçá se não 80, década de 80. Porque o grande risco agora, primeiro, a desigualdade social, ou eu acho que podemos dizer dessa forma, ela se torna mais evidente com a falta de acesso à internet dos grupos mais pobres ou das pessoas que moram em comunidades mais distantes, mais afastadas, das comunidades rurais, sobretudo, sem acesso à internet, sem acesso a poder acompanhar o ensino remoto nas nossas escolas. Então, essas pessoas acabam sendo excluídas, mesmo que o diretor faça um esforço de mandar material para o estudante. E aí você vê a situação agravada na educação pública. Mas essa é uma situação que está posta como principal desafio, que eu acho que não cabe aprofundar tanto aqui, até pelo tempo, mas está aí. Acho que caberia uma live só para discutir isso, sabe? O impacto
da pandemia nos processos educativos ou como será a retomada desse processo. Mas concluo assim, essa primeira parte, Lau, dizendo que eu acho que precisamos ter realmente, renovar essa utopia de buscar superar essas desigualdades educativas. Eu acho que isso é o que passa na cabeça de uma pessoa que tem a caminhada que eu tenho. Eu acho que você, o Neto, e eu acho que é isso, buscando um pouco mais de justiça educativa e buscando encontrar saídas nesse cenário. Felizmente, nós temos o governo do Estado e uma Secretaria da Educação que é sensível a abraçar uma pauta nessa direção, o que a gente chama não apenas de gestão para igualdade, né, mas uma igualdade com equidade, porque ela é uma igualdade mais profunda, né? Ela procura dar uma atenção maior para os sujeitos que mais precisam, né? E aí, como eu dizia, quando a gente encontra significado, né, um motivo para essa luta no campo da educação, ele alimenta a nossa motivação, né? Eu li algo sobre Michel Foucault, né, esses dias, sobre o significado da mudança educacional, porque precisando esquentar os motores nesse processo de mudança tão intenso que nós estamos passando, né? Estou lendo esse autor incrível. E ele diz que o significado alimenta a motivação e que o conhecimento se alimenta de si mesmo para a continuidade da resolução dos problemas. Por isso que é necessário continuar estudando, né? Estar na academia, ou voltar para a academia, para mim, tem esse sentido, e continuar buscando solução para esses problemas que persistem na educação, apesar dos esforços que já foram empreendidos. Tá? Eu penso que é isso, mas ela também é uma luta assim, político-partidária, apesar de numa atitude mais tímida, eu já fui mais militante político, hoje estou mais recuado nesse processo, mas essa também é uma luta que eu abraço, e o Neto, com o bom humor dele, soube trazer para cá muito bem essas questões que estão presentes nesse contexto que é tão horroroso, né, para todos nós. Tem Enfim. Interrompi você, desculpa. Não interrompeu, não. Eu já tinha acabado de concluir mesmo isso que eu tinha pensado em colocar aqui. A sua fala me leva para um outro fragmento da minha tese, né? Eu comecei citando a tese, e eu vou fazer aqui uma pontuação a partir do que você fala, do que Neto falou, né? Diz: nós, os humanos, não podemos crescer, viver e envelhecer sem instituir um tempo, sem fragmentar, pautar e contabilizar seu devir e seu passar. Não sabemos deixar transcorrer nossa vida sem nomear, sequenciar, ordenar e esclarecer o sentido do que passa, do que existe, do que permanece, do que desvanece. Não desejamos viver sem especificar o indivíduo próprio e alheio. O que nos une é a utopia, o que nos iguala é a vontade. Nossa, eu fiquei escutando vocês e pensando que nós estamos como se fosse numa linha do tempo, né? Se alguém fosse construir uma linha do tempo de nós três, então nós estamos em lugares diferentes, talvez até recortados por tempos iguais. A distância, você está aí no centro, né? Cordeiro Neto tá em uma lateral e eu estaria na outra. E nós temos muitas diferenças, né? Nós temos diferença de gênero, nós temos diferença de formação, nós temos diferença de instituição, onde é que nós atuamos. Como você mesmo disse, você mais ligado ao operacional mesmo, dentro da escola, né? No meu caso, fazendo esse dual, né? Escola-comunidade, eu sempre fiz isso o tempo todo, mas não como a parte operacional, a parte tática, como você colocou.
mas sim como uma parte pesquisadora para o chão da fábrica, né? E Cordeiro Neto, por o que ele colocou aqui, eu tenho acompanhado o trabalho dele, muito na militância mesmo, a educação como bandeira, né? E o que é que isso me reporta quando diz assim, quando o texto diz, nós não podemos crescer, viver, envelhecer sem instituir um tempo. Porque, assim, ainda que na reta nós estejamos em lugares diferentes, mas existe uma linha que nos une. E que se a gente fosse colocar nessa live aqui novos pontos da reta, nós já temos pessoas que estão ali na graduação, na pós-graduação, como o próprio irmão de Cordeiro Neto, né, que finalizou o mestrado, não sei se está no doutorado, Sim, sim. né? Ah, E outros mais que vão contando essa história. E aí pois é, desculpa, Não, pode desculpa, pode falar, é um seguir. bate-papo, fica à vontade. Não é uma mesa de debate, não, é uma Eu conversa. acabei te interrompendo. Não, pode ficar à vontade. Não, eu dizia que a grande busca nossa, que assim, nós atuamos fazendo cooperação com os municípios, orientando tecnicamente, pedagogicamente os municípios no fazer essa educação e mudar suas práticas e etc. A gente tem como trabalho principal, numa coordenadoria regional, que a serviço da Secretaria Estadual da Educação, com os meninos do ensino médio. E nós elegemos, na última década, como prioridade, o ingresso dessa moçada no ensino superior, sabe? E a gente conseguiu teve muito sucesso com isso. A gente vem tendo muito sucesso. De menos de 1.000 alunos lá em 2012, a você ter agora mais de 22, 23 mil estudantes que ingressam no ensino superior a cada ano, sabe, da rede estadual. Assim, foram avanços interessantes, né? Porque se você pensar que quando eu passei no que a gente chamava de vestibular, naquele Uhum. vestibular daquele ano, somente eu consegui passar. Entende? Então, se você. Essa é uma relação que eu faço, assim, aquele lugar que eu ocupei como alguém que é a única pessoa da cidade a passar no vestibular, e a quantidade que chega, inclusive, na minha sala de aula, no curso de economia, vindos, né, lá da nossa cidade, de Pois é. muitas outras, mas vindo. Isso me mostra que tem uma reta, talvez a, a, o absurdo que nós fizemos e que eles continuam fazendo, é que a gente nunca parou para tomar o discurso do que não seria possível. Eu acho que, Pois é. assim, às vezes as pessoas me perguntam, mas como é que você enfrentou determinadas barreiras? E a minha resposta, ela é imediata. Talvez os meus pais tenham esquecido de me dizer os meus limites nesse sentido. Disseram outros, esses não. Talvez a Não disseram minha. que era impossível, você foi Não. lá e E fez, fiz. como diz aquela E frase. a nossa comunidade, ela tem essa característica. A nossa comunidade tem essa característica. A gente é muito audaz, assim. A gente não sabe que não é possível e a gente faz. Assim, tudo que a gente faz, assim, você diz, eu fui para a coordenadoria de uma creche, sem experiência de gestão educacional, e você faz, você chega e diz, pô, mas eu não sei que eu não posso. Então, uma vez que você não sabe que você não pode, você vai lá e faz, entende? E aí, Pois é, eu acho que a gente não tem aquela síndrome do impostor, né? não, não, assim, não, é possível, eu olho A para gente parece que não vocês, sofre disso, né? A gente vai e encara. e faz, Não, eu acho. eu acho que eu sou só mais um nesse negócio aqui. Isso, justamente. Então, Né? essa coisa de ser afoito, como o Cordeiro está dizendo aí, que a palavra é essa mesmo, Uhum, inclusive é uma palavra que meu pai usava muito verdade. comigo, meu pai dizia, Maria, essa menina é muito afoita, né? E agora que eu estou entendendo a É importância verdade. disso. Então, essa coisa do seu território como centro do mundo, né? Então, você se colocar Legal. ali naquele lugar e nós seremos ouvidos
não tenho a menor dúvida, por muita gente que está fazendo essa trajetória, que vai percorrer essa trajetória, eu acho que é importante deixar marcado. Não respeite os seus limites, não dê muita importância a isso. Prefira mais acreditar nas suas utopias. Tem um pedaço aqui que eu reservei para vocês que diz: as utopias consolam. É que essa tese é muito poética, tá? Minha tese de doutorado eu escrevi como as utopias consolam. É que se elas não têm lugar real, elas desabrocham no espaço maravilhoso e liso. Abrem cidades, vastas avenidas, jardins implantados, regiões fáceis. As utopias são aquilo que a gente precisa buscar junto, manter juntos. A minha tese é sobre formação de professores e qualificação de mão de obra, é um casamento de educação e economia. E eu acho que tá no seu chão é você olhar e dizer o que é possível fazer aqui nesse chão que eu estou. Então, isso eu percebo a diferença. Quando esses afoitos, né, que constroem seus universos, chegam, por exemplo, nas gestões, você percebe como se fosse uma chuva, fazendo uma metáfora com nossos pais agricultores. É como se fosse uma boa chuva. Uma boa chuva, que para a gente que é de Nova Olinda, uma boa chuva significava o Rio Cariús, que para nós era o Rio do Boião, não era Rio Cariús. O Rio do Boião cheio, a ponte que levava lá a comunidade de Neto quebrada, né? Que chamava Pinguera quebrou, é porque a chuva foi grande. Sim. Então, eu acho que quando esses afoitos dessa historicidade que respeitam o seu chão e que fazem essa trajetória chegam na gestão, ocupam lugares de fala dentro da academia ou fora dela, eles seguiam pela transformação social. Eles querem fazer chover nesse lugar. Quando você diz assim, não, eu lamento que a gente não consiga incluir todos. A gente nunca vai incluir todos, porque todos é muita gente. Todos é muita gente. E, assim, até do ponto de vista que a gente estuda econometria, diz que sempre tem um erro estatístico. Então, sempre vai ter a margem, enfim. Só que não é porque a gente não está conseguindo colocar todos lá que a gente deixa de caminhar. Entende? Então, eu observo você, Eliana como secretária, Gilvan, que já foi secretária, agora é deputado, as coordenadoras daqui, as diretoras, eu convivo muito com formação de professores. Esse ano eu tive a oportunidade, nessa pandemia, de ir à CRED 19, para um encontro com os gestores, passei uma tarde com eles. E o que é que eu percebo? É uma educação que vai forçando a porta do impossível. Entende? Vai forçando a porta. Tenho muito orgulho de falar sobre isso como educadora do Ceará. É uma educação que tem suas contradições, até porque é feita por homens e mulheres têm suas contradições sociais, e inclusive importante que tem. Mas a gente vai forçando a porta. E aí é que eu penso que a transformação social é justamente isso. É preciso que a gente se importe com a nossa comunidade, inclusive com a nossa comunidade histórica, aqueles que nem estão mais aqui, né? Com a nossa teia de existência mesmo. A gente precisa associar a educação para a transformação social para pensar isso, porque senão a gente cai nesse discurso muito, muito perigoso que nós estamos no Brasil da extrema-direita, né? Que é essa ideia de que é possível que você chegue sozinho. Então, você é desconectado de sua comunidade, você é desconectado de sua história, você é desconectado de sua cultura, né? Por quê? Porque você não é um ser histórico, você é um ponto na reta, né? Pois é, você dizendo isso, eu pensando que em que medida a gente consegue que as pessoas, as tantas pessoas, as muitas pessoas que tiveram trajetória semelhante ou muito parecida, eu sei que cada vida é uma experiência singular, mas que saíram
uma condição de uma classe social econômica de baixo capital cultural, social e galgaram espaço, às vezes eu não compreendo é porque as pessoas não